Você sabe quais são os prazos de garantia dos móveis em uma edificação entregue? Eu sou o Felipe Ferreira, engenheiro civil da Nine Projetos, e nesse vídeo eu quero trazer para você algumas informações relacionadas aos manuais de uso, operação e manutenção de edificações, o famoso manual do proprietário ou manual do síndico, mais especificamente o prazo da garantia dos móveis de uma edificação. Então, se você chegou nesse vídeo, é provavelmente porque você não sabe os prazos de garantia dos móveis. E para trazer essas informações, vou trazer aqui as informações da NBR 17170 de 2022. Então, vamos lá. Primeiro aqui com o resumão, para você que quer informação rápida e rapidamente já sair do vídeo. Então, vamos lá. Verifique com o fornecedor as garantias dos móveis. Então, a norma ela prevê isso, que a gente verifica as garantias dos móveis, juntamente com o fornecedor, e coloque no manual, principalmente no manual do síndico, né? As garantias desses móveis. Mas se forem entregues esses móveis também nas áreas privativas do apartamento, por exemplo, é interessante que se tenha essas garantias também no manual do proprietário. Mas geralmente é entregue às áreas comuns mobiliadas, né? Então é importante que se tenha essa garantia verificada juntamente com o fornecedor. E se for uma falha aparente, a garantia é no ato da entrega. Isso está previsto na norma também, tá? Então lembrando sempre dos 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê esse período para que o cliente ele entre em contato com a construtora reclamando de alguma falha aparente. Isso a gente vai ver mais para frente. E faça um termo de vistoria das áreas privativas e comuns, incluindo a verificação dos móveis. Então é importantíssimo que se faça um termo de vistoria das áreas privativas junto com o proprietário e também um termo de vistoria das áreas comuns junto com o responsável legal pelas áreas comuns do empreendimento, geralmente o síndico ou então algum representante, incluindo a verificação dos móveis. Então nesse termo de vistoria a gente inclui os móveis, verificando o estado atual que eles estão sendo entregues. E lembrando, né, que se não for constatada nenhuma falha aparente, a garantia é no ato da entrega. Então, cessa essa garantia, né? E, claro, lembrando sempre aí dos 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Agora, lembre de colocar no manual o prazo de garantia, que foi verificado junto com o fornecedor, juntamente com os cuidados de uso e manutenção preventiva. Isso a gente já está familiarizado com alguns itens, alguns outros itens de uma edificação, como por exemplo os elevadores. Quando a gente recebe o elevador, a gente recebe esse equipamento junto com o termo de garantia, junto com o manual desse equipamento, dizendo os cuidados de uso, a manutenção preventiva. Isso a gente deve solicitar também dos outros fornecedores de outros materiais e outros equipamentos também essas informações. Quais são os cuidados de uso? Quais são as manutenções preventivas? E aí a gente coloca no manual do proprietário e também no manual do síndico. Agora, o que traz a norma? Vamos lá. O início da garantia, começando aqui pelo início realmente, né? O início da garantia de uma edificação é no habite. Entregou um pouco antes, um pouco depois, considera o habite que não tem erro, tá bom? Isso já está previsto então na subseção 5.1 da NBR 17170. Então, como que funcionam aqui as garantias? Eu vou mostrar para vocês o fluxo das garantias. Isso a gente pode verificar aqui. Primeiro, a gente analisa o sistema construtivo, ou componente, ou equipamento em relação às tabelas 1, 2 e 3. Eu verifiquei essas tabelas e os móveis não estão nessas tabelas. Então, isso é o próximo item, né? O sistema construtivo, ou componente, ou equipamento está apresentado em algumas dessas três tabelas, por mais que elas sejam bem grandes, tenham diversos sistemas e diversos itens, os móveis não são um deles. Então, não tem. O sistema construtivo, ou componente, ou equipamento é diretamente relacionado à solidez e segurança? No caso dos móveis, não. Então a gente vai para o quadradinho de baixo. Então, estabelecer o prazo específico com base nos critérios apresentados na subseção 6.2. Então, vamos ver o que a seção 6.2 trata. Então, ela fala aqui da garantia oferecida pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção, que é o caso, provavelmente, de quem está assistindo esse vídeo.
Para estabelecer os prazos diferentes, o incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção pode levar em consideração os fatores que influenciam as garantias, observando o atendimento às normas técnicas aplicáveis, como, por exemplo, prazos e condições de garantias oferecidos por fornecedores dos componentes, sistemas construtivos e equipamentos, que é esse o caso dos móveis. Então, quais são as incumbências do fabricante? Informar em documento específico as condições que devem fazer parte do manual. Então, isso todo o fabricante, vocês podem solicitar isso do fabricante com base na nova NBR 17170. Nova porque foi em 2022. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento que está sendo feito esse vídeo é relativamente nova. Então, informar o documento específico com base nas condições que devam fazer parte do manual, que estão relacionadas às condições de garantia, como limitações de uso, as condições de exposição. Aqui, condições de exposição que esses móveis podem estar, por exemplo. Isso é importante também ter lá no manual. Conservação e manutenção dos produtos. Responder pelas obrigações definidas conforme a legislação vigente em relação às garantias de seus produtos. Então, aqui, que nos móveis, os principais cuidados também são relacionados aos pesos máximos, por exemplo, que pode ter nesses móveis. São cuidados básicos que devem ter lá no manual de uso, operação e manutenção, prevenindo a construtora de prestar uma assistência técnica que seja por falha de uso, né? Então, um cliente que utilizou não corretamente esses móveis, pode gerar algum problema neles, e se a construtora coloca isso nos manuais, isso já resguarda a construtora de certa maneira. E acordar com o incorporador, ou construtor, ou prestador de serviço de construção, as condições de garantia de assistência técnica de seus produtos. Então, comprou do fabricante, verifica com ele então os móveis, né, com relação às garantias e também como que vai ser essas condições de garantia e assistência técnica dos seus produtos. Então isso é bem importante de ser tratado antes da entrega dos manuais de uso, operação e manutenção da edificação. E se for uma falha aparente? As falhas aparentes e ocorrências em acabamentos, a identificação deve ser feita no ato da entrega. Por isso aquele termo de vistoria é tão importante. É ali que é constatada alguma falha e deve ser feita a identificação. Se não foi feita a identificação e está escrito ali que foi verificado esse item, aí já entra aqui no próximo item sublinhado, né? A falta de registro pode indicar que a situação aconteceu após a entrega, não sendo, portanto, uma falha decorrente do processo de produção da edificação, mas uma situação causada pelo usuário. Ou seja, o usuário causou isso, né? Então, não teve o registro para indicar a situação que aconteceu depois da entrega, esse registro que deve ser feito lá no termo de vistoria do imóvel, então não sendo, portanto, a falha decorrente do processo de produção da edificação. Assim, a construtora fica resguardada. E lembrando, então, aqui do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, aqui diz o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. É o caso dos móveis, né? Então, o cliente ele tem esses 90 dias, que é o direito dele de reclamar por vícios aparentes. Isso é importante a gente saber também. Então, aqui mais uma vez o resumão. Agora vai fazer mais sentido para você. Verifique com o fornecedor as garantias dos móveis. Se for falha aparente, é no ato da entrega, lembrando dos 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Faça o termo de vistoria das áreas privativas e comuns, incluindo a verificação dos móveis. E lembre de colocar no manual o prazo de garantia do fornecedor, juntamente com os cuidados de uso e manutenção preventiva. Peça essas informações ao seu fornecedor e coloque no manual de uso, operação e manutenção, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E se não ficou com alguma dúvida, ótimo. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. E lembrando sempre que manual proprietário
é com a Nine Projetos. Até mais. Tchau, tchau.